Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa rotina da prosperidade. Hoje, dia quarta-feira, a gente está no nosso segundo dia do nosso devocional. A gente está lendo um plano sobre as bem-aventuranças, onde a gente falou sobre os humildes, os humildes de espírito. E para quem não ouviu ontem, a gente vai falar sobre alguns ensinamentos de Jesus marcantes que foram ensinados em cima de um monte, que é conhecido como Sermão do Monte. Então, Jesus desafia o nosso estilo de vida hoje, nas palavras, para que a gente possa aprender, ter entendimento, extrair lições para o nosso dia a dia. Então, são 8 dias de plano e hoje a gente está no segundo dia. E o título de hoje é Felizes são os que choram. Então, antes da gente ler, a gente vai orar, pedir a presença do Espírito Santo, pedir sabedoria. Pode fechar seus olhos, respira fundo, suspirar. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, obrigada por esta quarta-feira. Estamos muito felizes de estar aqui na tua presença, entregando os nossos primeiros minutos do dia a ti. Pedimos que o Espírito Santo sopre aos nossos ouvidos, que a gente tenha entendimento dessa palavra, que a gente tenha sabedoria, discernimento, entendimento, que a gente grave, todos esses versículos desse texto no nosso coração e que a gente consiga compartilhar, da palavra com as pessoas, colocar todos os ensinamentos na nossa vida e que o Senhor nos conduza para uma vida plena, uma vida que a gente possa, transbordar todo esse conhecimento, uma vida que tenha esses ensinamentos, que a gente possa evoluir como pessoa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Felizes são os que choram. Quando suas palavras não traduzem sua súplica ou o tamanho de sua angústia, tente lágrimas. A lágrima derramada no lugar secreto tem grande valor diante de Deus. E este choro no Sermão do Monte não tem relação com circunstâncias ou estações difíceis que podemos passar. É algo produzido pelo Espírito Santo, uma tristeza que é gerada em nós, levando a alegria de Cristo. O lamento pode ser gerado por arrependimento, que está em Joel, capítulo 2, versículo 13, e o Espírito Santo nos mostra quem somos diante de Deus, pecadores e necessitados da graça dele. Essa tristeza gerada nos leva ao arrependimento. Deus é luz e quando nos achegamos a Ele, somos expostos ao nosso pecado. E ali é revelado aquilo que em nós não está de acordo com a sua vontade. E se porventura não estamos experimentando esse choro, talvez estejamos longe da luz. Não podemos ser discípulos de Jesus e continuarmos sendo os mesmos. Precisamos ser transformados e nos lamentar pelos pecados que cometemos. Então ele fala que este choro não tem relação com circunstâncias ou estações. A lágrima derramada no secreto tem grande valor diante de Deus. Então é esse arrependimento profundo mesmo, Esse sentimento de que precisamos da graça dele, E Deus, quando a gente ora, a gente pede, a gente quebranta o nosso coração. Eu acho que todas as vezes que Deus falou comigo, que me direcionou, foi através de um quebrantamento, De estar ali no meu íntimo, de estar chorando, de não saber mais, o que fazer. E essa questão de se arrepender, a respeito dos nossos pecados, Às vezes vir aqui, me arrependo, me perdoa, é realmente quebrantar o nosso coração.
E se porventura a gente não está experimentando esse choro, talvez a gente esteja longe da luz, né? Não podemos ser discípulos de Jesus e continuarmos sendo os mesmos. Precisamos ser transformados e nos lamentar pelos pecados que cometemos. Então é se arrepender verdadeiramente, né? Deus nos criou para vivermos conforme a sua palavra. E entristecemos a Ele quando não vivemos uma vida justa, reta e que reflete o caráter dele. Ele se importa com o nosso coração e com a forma que vivemos. A graça dele é para vencermos o pecado e não uma licença para que possamos pecar deliberadamente. Então, não é porque ele já nos salvou dos nossos pecados que todos os dias a gente pode ir lá e cometer, né? Como se tá tudo bem. Jesus, né? Deus já deu seu único filho, Jesus, para nos salvar. Então, a gente vem aqui, pede perdão e misericórdia e a gente tá salvo. E não, né? Ele se importa com o nosso coração. A graça dele é pra gente vencer esse pecado, é pra gente se arrepender, pedir pra ele consciência de tudo que a gente tá fazendo de errado, né? Pedir perdão mesmo e não cometer mais aquele mesmo erro. Às vezes a gente pode errar de maneiras diferentes, né? E o pecado, ele não vem só, né? Nossa, na questão da traição, a questão do furto, a questão do... O pecado, ele vem de coisas do nosso dia a dia, né? Que é o nosso julgamento, que é a comparação, que é a nossa vaidade, que é a gente não parar para ajudar o próximo, que é não servir, que é não ser humilde, né? Então, é ter consciência do que a gente está errando, se arrepender verdadeiramente, chorar, quebrantar o nosso coração e vencer esse pecado e não fazer novamente, né? Cometer os mesmos erros. E ontem até eu fui tomar um café com uma amiga e ela estava falando, né, antes dela se casar, a respeito da santidade, né, e que eles cometeram às vezes alguns erros, né, e um dia ela foi, né, pedir perdão, orar lá, se confessar, e toda vez era um padre, quando ela ia se confessar, era um diretor espiritual que ele sempre acolhia, né, e Deus, ele nos acolhe, ele é amor, né, e às vezes, e foi trazendo ensinamento para ela a respeito da palavra, porque que tinha que viver em santidade. E quando ela pecava, ele acolhia, mas trazia um ensinamento. E ela disse que um dia ela foi e não era esse mesmo padre, era um outro. E que ele foi tão duro com ela e que ele disse que ela falou: olha, né, vim aqui me confessar porque eu cometi isso. Só que ela já sabia que isso era pecado. Ela já, porque assim, até que a gente tá fazendo que a gente não tem conhecimento a respeito daquilo, eu acho que até Deus, assim, ele olha de uma forma que ela não sabe o que faz. Perdoa que eles não sabem o que fazem ainda, sabe? Mas depois que a gente tem o conhecimento e a gente continua pecando, aí o negócio, acho que, né? Deus, ele já não fica muito contente. E diz que o padre foi ríspido e ele falou: até quando você vai ficar fazendo isso? E na hora, assim, ela ficou tão mal, sabe? Ela saiu dali, ela foi, né, rezar ali, enfim. E ela falou: Camila, eu vi um cuidado de Deus ali comigo, sabe? Porque eu já tinha o conhecimento e às vezes, naquele momento, precisava daquela rispidez, precisava daquela correção. Você já sabe agora. Até quando você vai ficar pecando? Né? Porque você tem o livre-arbítrio, mas você vai colher as suas consequências. E aí ela falou, né, a respeito disso, que Deus é um Deus de amor, Deus acolhe, Deus é um Deus justo, mas às vezes ele precisa usar, né, do padre, de umas pessoas, para que a gente possa ter esse chacoalhão e falar: vamos lá, agora eu já sei, eu preciso fazer as coisas da maneira correta, não posso ficar cometendo os mesmos erros de coisas que eu já tenho conhecimento. E eu falei: caramba, é isso mesmo, porque não adianta nada eu vir me arrepender e ficar pecando da mesma forma, né? Então, se aquele ambiente faz com que eu peque, não me coloco naquele ambiente. E a gente precisa pedir ajuda do Espírito Santo, ajuda de Deus, né, para que a gente não peque, mas a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Então, precisamos conhecer Deus a ponto de ficarmos constrangidos com o quanto somos pecadores e necessitados da sua graça,
Não adianta a gente achar que é porque a gente vem aqui todos os dias 6 horas, 6:30 da manhã e hora que a gente é santa que não vai fazer nada, né? A gente precisa conhecer a Deus e saber que a gente é pecador e que a gente precisa dele. E a promessa do Senhor é de que seremos consolados ao nos arrependermos, né? E aí ele traz Mateus 5, capítulo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Em Salmo 126, capítulo 126, versículo 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Deus, por colocar pessoas no nosso caminho que buscam a mesma coisa, buscam o Senhor, que compartilham das suas vulnerabilidades, dos seus erros, para que assim a gente possa aprender. Obrigada por trazer a palavra certa no momento certo. Obrigada por tocar no nosso coração, que a partir de hoje a gente possa quebrantar o nosso coração, chorar diante de Ti, nos arrepender verdadeiramente a respeito de aquilo que a gente faz que não é o correto e que a gente busque estar, né, em obediência, fazer aquilo que o Senhor quer para nossa vida, porque sabemos que se a gente está alinhada com a Tua vontade, a gente vai colher paz, prosperidade, felicidade, né? Não que não tenha desafios, mas a colheita ela vem, a promessa ela se cumpre e nada tira essa paz que vem do Senhor, né? Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Também queremos fazer um momento de oração onde a gente agradece a Deus, pede perdão, intercede pelos outros e ora por nós. Agora a gente vai expirar, inspira, expira. Enquanto você expira, imagine suas preocupações e dúvidas indo embora. Repita essa respiração quantas vezes você precisar, para abrir espaço em sua mente, seu coração, para esse momento especial com Deus. Em João, capítulo 3, versículo 20, diz: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quais palavras ou frases chamaram sua atenção? Passe um tempo refletindo sobre essa passagem e adorando Deus. E às vezes a gente se coloca num lugar de culpa, né? E do que a gente faz, que não faz as coisas corretas. Sim, eu acho que sim, a gente tem que reconhecer os nossos erros, pedir perdão e tentar melhorar. Mas lembrar que Deus, Ele conhece o nosso coração e que Ele é maior que todas essas coisas. Então agora eu quero que você agradeça. Agradeça a Deus pela palavra de hoje, pela sua vida, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelos seus familiares, avós, pais, pela sua saúde, seu trabalho. Eu vou ficar em silêncio por um minuto para que a gente possa agradecer. Vamos fazer isso agora. Obrigada, Senhor. Colocamos diante de Ti todos os nossos motivos de gratidão. Reconhecemos que o Senhor que criou tudo, deixou tudo disponível para nós. O Senhor que nos deu a vida, que proveu na nossa vida financeira, que colocou as pessoas na nossa vida, oportunidades. O Senhor que criou o céu, o sol, a natureza. Somos muito gratas por isso. Também queremos te pedir perdão. Hoje a gente leu a respeito do choro, do arrependimento, de se arrepender verdadeiramente. Que o Senhor possa tocar no nosso coração para que a gente se arrependa, aprenda e não cometa os mesmos erros. Que nos ajude a colocar em ambientes, né, que tenham pessoas que venham do Senhor. Que a gente fique atenta com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos proteja, coloque os anjos à nossa volta, nos livre de toda tentação, de todo mal. Que a gente possa perdoar todos aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. Assim como o Senhor nos perdoou. Deus, também queremos orar, intercedendo pela vida do outro. E agora a gente pode fazer nossa listinha. Profetizar palavras de bênção para os nossos filhos, pais, avós, agregados, amigos, parentes. Pessoas que necessitam da tua presença, da tua cura, libertação. Eu vou ficar em silêncio para que cada um aqui possa orar pelo outro. Você pode orar pelos seus entes queridos ou às vezes por pessoas que você ainda nem conhece. Vamos fazer isso agora. Colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos de intercessão, colocamos todas as vidas aos pés da cruz, pedindo que o Senhor dê sabedoria, discernimento, transforme os corações, traga renovo, paz, prosperidade, saúde, Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagre, que quando o Senhor vem, o Senhor modifica, o Seu Espírito fala nos nossos ouvidos, o Senhor nos dá sabedoria, discernimento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora a gente quer orar por nós. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Venham a mim. Se você está cansada, se você está sobrecarregada, só Deus pode te dar descanso. Imagina que você está segurando as preocupações em suas mãos. Agora você vai levar elas a Deus, que te ouve, que se importa com você. Você vai depositar todos os seus fardos aos pés de Jesus. Eu vou ficar em silêncio, você pode conversar com Ele de maneira íntima, quebrantar seu coração. Ele nos escuta. Pede para Ele clareza, pede para Ele conversar com você, pede para Ele te direcionar, tirar todo o sentimento de angústia do seu coração. Vamos fazer isso agora. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos, nossas súplicas. Que o Senhor fale aos nossos ouvidos, que a palavra chegue, através da leitura de um devocional, da Bíblia, de pessoas, através de sonhos. Que o Senhor escute as nossas preces em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus, o Senhor luta por nós, antes mesmo da gente imaginar ou saber que a gente está na guerra.
O Senhor nos protege antes de saber que precisamos da tua proteção. Mas ainda assim, o Senhor nos convida a apresentar os nossos pedidos a ti, porque o Senhor ama nos ouvir. Então, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que vai acontecer, mas Ele fala para a gente pedir para Ele. Ele ama nos ouvir, Ele ama quando a gente tem esse diálogo com Ele. E ontem, olha só que engraçado, ontem na nossa conversa ela falou, Cá, Ele conhece nosso coração, Ele sabe, mas Ele ama que a gente peça para Ele. Tava falando exatamente isso. Então, converse com Ele. Peça clareza, fala, Senhor, eu tô me sentindo assim, eu quero clareza nessa situação. Senhor, ama nos ouvir. Obrigada, Deus, por se importar com cada área da nossa vida. Que hoje o Senhor nos ajude a confiar em Ti. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E nós vamos declarar que hoje o nosso dia vai ser abençoado, que onde a gente colocar os nossos pés, os anjos do Senhor vão estar nos guardando, na nossa direita, esquerda, na nossa entrada, na nossa saída, que tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Eu declaro, Senhor, que a nossa família ela é blindada, ela é forte, que a gente vai viver o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Eu declaro que os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo. Eu declaro que os nossos filhos, eles são guardados, fortes, saudáveis, felizes. Eu declaro para nossa vida saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, entusiasmo, vigor, energia, ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Eu declaro discernimento para a gente entender o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida. Eu declaro que a gente vai ter uma vida abundante, uma vida abençoada, que nós vamos ser usadas como canal de bênção na vida de muitas pessoas e que todo o nosso recurso a gente vai viver com conforto, transbordar para nossa família e usar os nossos recursos para contribuir com os projetos de Deus nessa terra. E declaramos, Senhor, que a gente vai aproveitar todos os nossos dias como se fossem os únicos dias que a gente tem. E a gente vai viver o melhor que o Senhor preparou para nós, suas filhas amadas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você tenha uma quarta-feira abençoada na presença dele e nos vemos amanhã.